Olha, vamos voltar agora a falar sobre o acidente com o ônibus lá de Romeiros, que viajava lá de Juazeiro do Norte para Coité do Noia e que acabou capotando na L220 em São José da Tapera, no povoado Caboclo. Eu estou com a repórter Mônica Hermílio ao vivo no local do acidente e ela vai trazer informações importantes e precisas direto do local. Mônica Hermílio, calor grande, sertãozão, praticamente aí às 12 horas e 37 minutinhos. Como é que está a situação nesse momento aí, Mônica? Boa tarde. Pois é, Wilson, boa tarde. Calor grande, né? Sol forte aqui no sertão. A gente está exatamente na curva. Foi essa curva aqui em que o ônibus perdeu o controle, né? O motorista perdeu o controle e terminou capotando. Você vê a curva fechadinha, ó. E foi exatamente aqui que o ônibus começou a capotar. Foi esse rastro aqui de destruição que o ônibus foi deixando até parar ali embaixo, Wilson. A gente vê que o ônibus está completamente destruído. Todos os pertences, né, bagagens das pessoas, tudo revirado, tudo fora do ônibus, muitas manchas de sangue, né, porque infelizmente, como a gente já trouxe de informação nessa atualização, 15 pessoas terminaram morrendo nesse acidente, 5 homens, 7 mulheres e 3 crianças, já foram confirmadas essas mortes desse ônibus que tombou. De acordo com informações, o motorista teria perdido o controle, né? Algumas pessoas falam que ele teria cochilado, teria dormido no volante, mas ainda são informações preliminares. Nesse momento, a perícia está sendo realizada, o Instituto de Criminalística está realizando perícia aqui no local, o local está isolado. No caminho, né, a gente cruzou com vários ônibus de Romeiros, né? Essa é uma rota tradicional, vários ônibus de Romeiros cruzando aqui a L220, que é onde nós estamos, exatamente no povoado Caboclo, em São José da Tapera. E, inclusive, além dos ônibus de Romeiros, nós cruzamos no caminho com 2 carros do IML. Existe aqui no local também, vou pedir para o Ivan vir aqui mais para frente, Ivan, por favor, para a gente mostrar daqui. E eu preciso dar uma volta, então não consigo mostrar lá agora, mas a gente vai mostrar bem pertinho. Porque aqui já foi colocado uma tenda, pedi para o Ivan Amorim, nosso repórter cinematográfico, mostrar, onde parentes estão ali reunidos com as autoridades, com a perícia. Tem mais um carro do IML, os corpos estão naquela tenda. A gente ainda não sabe, não é, a cena que nós vamos ver lá, por isso que primeiro nós estamos mostrando de longe, depois eu vou me aproximar para entender a situação, mas a informação é essa. Aquela tenda foi montada, ali estão parentes, pessoas que estavam no ônibus e os corpos. Alguns corpos ainda estão naquele local, naquela tenda. A gente vê ali o carro do IML, acabaram de estão fechando ali o carro. Provavelmente mais corpos devem sair daqui do local nesse momento. A gente vê o ônibus está sendo periciado também de um lado e o pessoal ali reunido. Muita gente, né? Pessoas, parentes, pessoas que estavam no ônibus, todos eles ali prestando informações, querendo saber o que está acontecendo, identificando esses corpos. E ali a gente vê um carro do IML. Na vinda, a gente cruzou com 2 carros. Além dos ônibus de Romeiros, cruzamos com 2 carros do IML e agora mais um carro, provavelmente seguindo em direção a Arapiraca, que é o ponto central mais próximo aqui, onde o IML tem sua base. E a gente vê, olha só, o estrago que ficou na frente do ônibus. A perícia, os peritos fazendo todos os levantamentos, fotografando, verificando, porque o ônibus ficou completamente destruído. A gente sabe, né, já todas as informações que a gente já conseguiu trazer até o momento em que foi divulgado esse acidente. Muitas pessoas no capotamento, né, foram arremessadas para fora do ônibus, tanto é que algumas ficaram embaixo do ônibus. Foi preciso fazer levantar o ônibus para encontrar pelo menos 2 corpos. A gente vê o trabalho da perícia registrando todos os momentos, né, e verificando cada detalhe, porque precisa-se saber exatamente a causa do acidente. Especula-se inicialmente que o motorista teria dormido, teria cochilado, uma viagem longa, né? Uma viagem longa até aqui, já amanhecendo o dia.
muito cedo, então o cansaço é natural, mas não se sabe ainda as causas se realmente foi isso que aconteceu. O que se sabe é que essa é uma curva perigosa, já se conhece essa curva aqui, inclusive como a curva da morte, né, curva do S, porque é uma curva onde acontecem muitos acidentes. Ela é uma curva fechada, quem não conhece muito a estrada não sabe da dificuldade. Pode ter perdido o freio, pode ter cochilado, várias coisas podem ter acontecido, mas só a perícia, só um trabalho minucioso da perícia pode apontar tudo isso. Portanto, tá aí o Wilson, estamos aqui exatamente ao vivo no local do acidente. A gente vê aqui, inclusive, né, os pertences dos romeiros. Muita gente leva cadeiras, muitas bolsas, muitas malas, os pertences dos romeiros que estavam nesse ônibus. Aproximadamente 60 pessoas estavam dentro do ônibus. Há informações também de que o ônibus tinha 45 pessoas, mas um outro ônibus teria quebrado e ele deu carona para algumas pessoas, para que as pessoas não ficassem no meio da estrada, porque do município de Coité do Noia saíram 17 ônibus. É uma tradição, né, dos municípios aqui, dos prefeitos da região do Sertão, fretar esses ônibus e mandar os romeiros, né? A prefeitura faz esses passeios. Então saíram 17 ônibus em comboio, voltavam em comboio também esses 17 ônibus em direção a Coité do Noia, quando infelizmente esse acidente aconteceu. A gente vê agora aqui, provavelmente são romeiros ou parentes, né, que estão buscando pertences, né, verificando pertences, buscando pertences deles, de pessoas que estavam no ônibus, verificando, né, se está tudo no lugar, né, documentos, objetos pessoais, o pessoal ali separando, são parentes ou pessoas que poderiam também estar no acidente. A gente continua por aqui, Wilson. A gente vê agora, ó, o carro da Polícia Científica do IML saindo nesse momento com mais corpos em direção ao IML de Arapiraca. Infelizmente, essa tenda aí foi montada justamente para isso, para que os corpos fossem abrigados. Como são muitos corpos, pelo menos 15 pessoas morreram, né, foram retiradas daqui já sem vida, então esse trabalho é um pouco lento, não tem tantos carros assim para retirar os corpos do local e levar para o IML. Então essa tenda foi montada, ali estão parentes, romeiros, pessoas daqui da região que estão acompanhando esse trabalho realizado aqui pela Polícia Científica. A gente continua aqui acompanhando e volto com você a qualquer momento para, se tiver atualização, a gente volta para mostrar para vocês. Wilson. Perfeito, Mônica, eu ia até pedir, mas você vai voltar mais uma vez, você vai poder analisar com mais detalhes com o nosso Ivan Ksuel Amorim, que está aí o nosso repórter cinematográfico, para dar uma analisada nos pneus do ônibus, para a gente saber se eles estão realmente com algum problema ou não, enfim. O ônibus parece ser um ônibus novo, né, que acabou perdendo aí o controle por conta da informação extraoficial de que possivelmente o motorista tenha cochilado. São para aproximadamente 500, né? Boa, vai lá, Ivan, muito bem, mostra aí, ó. Os pneus parecem estar... eu não sei. Aí a perícia agora vai mostrar, logicamente, que ele passou aí também pelo capotamento, mas Bom, a gente tá vendo, não sei se ele tá 100% não, viu? Mas enfim, eu também achei um pouquinho, mas como eu não entendo, enfim, vamos deixar que os peritos possam identificar os detalhes sobre isso aí. Uma coisa é o seguinte, a média, mais ou menos, de Juazeiro do Norte para Coité do Noia dá uma média de 578 quilômetros, uma média de 7 a 8 horas de distância, né, para você poder cumprir esse percurso. E aí eu não sei se tinha outro motorista substituto, que você vai para lá, leva os romeiros e tudo mais, você tem lugar para descansar lá, você dorme lá, volta, é isso que tem que ser discutido. Os grandes acidentes que acontecem é por conta do cansaço do motorista, apenas um motorista, não há revezamento muitas vezes, o que deixa praticamente humanamente impossível de que ele acabe não cochilando no final da viagem, quando volta ao seu destino. Enfim, né, volta ao local de onde eles partiram. Muito bem, vamos continuar acompanhando. Mônica, muito obrigado. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes e informações. A Mônica vai tentar descer ali para tentar chegar naquele local onde está ali o Instituto Médico Legal, com aquelas pessoas, para a identificação dos corpos. Até o momento, 15 oficialmente foram declarados. Daqui a pouquinho a gente pode atualizar mais essas informações aqui no Fenômeno. Fica alerta, tá?
Deixa eu aproveitar, porque a informação aqui, na velocidade em que ela acontece, nós vamos voltar agora direto a falar sobre aquele acidente com o ônibus de Romeiros, que viajava lá de Juazeiro do Norte, agora para Coité do Noia, e que acabou capotando na L220 em São José da Tapera. Nós mostramos a Mônica ao vivo agora, ela conseguiu chegar mais perto do ônibus, que é o local, inclusive, está delimitado com essa fita zebrada, e a gente quer saber, Mônica, o que é que você conseguiu visualizar agora aí, ou qualquer informação que você tenha atualizado para a gente aqui? Pois é, Wilson, será triste. A gente chegou mais perto do ônibus, a gente consegue ver aqui esse panorama da destruição. É muito triste porque a gente vê parentes chegando aqui procurando os pertences, né, dos seus parentes, das 15 pessoas que infelizmente faleceram, vieram a óbito com esse acidente. Então, essa visão aqui de baixo, de perto, a gente vê mato retorcido, né, as árvores quebradas no rastro de destruição que o ônibus deixou, é bem chocante, sabe? Ver tudo de pertinho. Eu acabei de passar por aquela tenda, vou mostrar de longe. Por quê? Porque ainda tem corpos lá, então a gente não vai se aproximar. Em respeito aos mortos, em respeito à família, a gente está aqui mais próximo da tenda, mas eu fui lá conversar com alguns peritos, né, que estão realizando esse trabalho, e ainda tem 3 corpos para serem recolhidos pelo IML. Confirmei, os corpos estão sendo encaminhados para o IML de Arapiraca, ainda tem 3 corpos para serem recolhidos. 2 adultos e o corpo de uma criança, que ainda não foi recolhido, né? Dado a quantidade de corpos, como eu falei, quando a gente veio, nós cruzamos com 2 carros do IML indo para Arapiraca. Chegamos aqui, tinha mais um carro que não cabem todos de uma vez. Então ainda tem 3 corpos. Se eu não me engano, pelo que a gente percebeu, é de um homem, uma mulher e uma criança ainda. Está enrolado numa mantinha, né, uma criança pequena ainda, e ainda faltam esses corpos para serem levados para o IML de Arapiraca. Como a gente vê de perto, né, o ônibus ficou completamente destruído, porque no que ele caiu da ribanceira, do que ele rolou até aqui, né, toda a funilaria, a lataria do ônibus ficou comprometida. E a gente vê a movimentação dos parentes, né, essas pessoas que estão aqui. Tem pessoas das cidades onde as pessoas moram, pessoas que vieram em busca de informações, né, se conheciam alguém. Tem pessoas que vieram aqui em busca de pertences dos seus parentes. As pessoas inconformadas, né, tentando ainda assimilar o que aconteceu, tentando ainda entender o que aconteceu. Eu vou tentar conversar aqui, saber se... vocês são parentes de parentes? Conhecido, quem foi que você perdeu aqui? Faz amigos, né? Não dá para falar direito, não, que o pessoal não quer que fale o nome, mas é tudo conhecido da gente. Uma tragédia, né? Uma tristeza. Muito grande. Você estava no ônibus também? Não, vim de carro agora com uns amigos meus. Mas você estava também fazendo a romaria? Romaria, sim. A gente veio agora, depois de acontecido. O senhor estava no segundo ônibus. Esse ônibus era o primeiro, era? Não, esse ônibus aí era o número 16. Aí era 17 ônibus, esse era o 16. Há informações de que ele teria parado para dar carona a outras pessoas, que um dos ônibus quebrou. Essa informação procede? Não procede não. Procede não. Não chegou a parar, não? Não. Todos os ônibus, nenhum quebrou. Todos os ônibus vinham com a sua pessoa, todo o pessoal certo. O meu, o do meu filho, todos os ônibus veio com a quantidade tudo sentado, não quebrou nenhum ônibus. E vinha todo mundo feliz, né, por ter feito a romaria? Todo mundo sossegado, né? Aí nós achamos que foi carreira. É a primeira vez que o senhor fazia esse trajeto ou faz sempre? Foi mais de 70 viagens de caminhão, Pau de Arara. Pau de Arara. Eu fui com 3 ônibus, o 2, o 3, o 4 e o 5. Com 150 pessoas. Agora me diga uma coisa, o senhor que deve ter conversado com pessoas que estavam no ônibus, o que é que pode ter acontecido? Alguém que sabe explicar? Na verdade, aí ninguém conversou com ninguém. O que não morreu, não tinha condição de conversar. Logo de manhãzinha, quando a gente parou aqui. Era que horas quando aconteceu o acidente? 5h30. 5h30. 5h30 da manhã. Tô vendo que o seu semblante é de assim, olhando, é de não acreditar ainda, né? A ficha não caiu, não. Quando chegamos aqui com parou uns 10 ônibus da gente que vinha tudo atrás. Difícil, né? Você vê ali filha, você vê cadeira, você vê brinquedo, você vê comida, você vê tudo de presente que compraram para dar aos familiares, tudo aí espalhado. E todo mundo se conhecia, né? Todo mundo. Aqui todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia. Por exemplo, essa família aqui,
Dentro do meu ônibus vinha irmã, vinha sobrinho, vinha primo, vinha tudo no outro ônibus, porque não vai cabendo, a gente vamos ajustando, fechando, para nós fazer as quantidades de ônibus, que o prefeito dá ajuda, né? Todos esses ônibus foram fretados pela prefeitura? Foi. E vinha todo mundo sentado, todo mundo no seu assento? Todo mundo sentado nos seus assentos, todos eles. Nenhuma pessoa em pé. Infelizmente, das pessoas que morreram, você conhecia todas? Todas. Inclusive para o destino aí, três pessoas aí que veio em outro ônibus, passou por esse ônibus na hora, porque vinha um parente, ele deixou o outro ônibus ver nisso, morreu os 3. Porque tinha parado um pouquinho antes para o pessoal tomar café, o pessoal esticar as pernas. Não, tinha parado antes? Parou antes. Para antes, mas já foi pegado lá. Trocaram de lugar. Ele disse que no ônibus nós íamos os parentes meus, tinha uma vaga, tinha umas vagas, aí ele veio para vir mais os parentes. Foi destino, né? A gente não entende, só Deus que vai entender. Como é que você vem em um ônibus, vem sentado, e você vai para outro ônibus e acontece uma tragédia dessa. Como é que o senhor se sente vendo isso? É inexplicável, não dá para explicar não. É um filme. Fazer o quê? Na cidade pequena. O senhor conhecia bem as pessoas, né? Dá para contar a história de uma delas aí? Eu estou com o caminhão para pegar as coisas para levar. As coisas. Porque todos esses pertences aí são dos Romeiros, né? Não vamos deixar nada, vamos chegar na assistência, vamos botar lá. Foi que pediram, ligaram para a gente, para nós irmos buscar as coisas e botar na assistência. Depois, quando acabam as coisas, o que acontecer, aí os familiares procurar, né? Então, acho que tem muitas coisas de valor aí, para eles, né, para os familiares. Não vamos deixar nada. Inclusive as lembranças que trouxeram lá de Juazeiro. Tudo. Depois nós vamos entrar dentro do ônibus, o que tiver de nós levar, o que for do povo, nós vamos levar. Como é seu nome? Luciano. Sou Luciano, meus sentimentos. Viu? Eu sei que é um momento difícil, todo mundo se conhecia, eu sei que o senhor deve estar sentindo bastante força para o senhor e para os parentes. Não é fácil não, porque tudo era amigo, tudo agricultor. Trabalhava o ano para vir para o Juazeiro. Todos agricultores, a maioria agricultores? Todos agricultores, trabalhadores. Todos agricultores. Pai de família, mãe de família. Todos. Todo mundo indo pedir graças e agradecer? Todo mundo. Infelizmente, é coisa do destino, né? Ninguém está livre, quem dirige, quem anda de carro. A gente só pode esperar que a perícia vai falar, né? Vai dizer. Luciano, obrigado. Nós perdemos o sinal com a Mônica, mas, enfim, a Mônica conseguiu resgatar no semblante, né, e na emoção deste rapaz que dirige caminhões também, já dirigiu ônibus e tudo mais, que conhece muito bem essas rotas todas. E ele está desolado vendo toda a situação, porque ele via a alegria das pessoas que estavam em Juazeiro do Norte, vindo para cá, muitas vezes trazendo presentes, lembranças, souvenirs, né, que são aquelas lembrancinhas que tem lá, as rapaduras para as famílias, contar a história, dizer a graça que recebeu, agradecer. Infelizmente, essa situação complicada. Mônica Hermílio, deixa eu voltar com você, seu sinal foi restabelecido? Vamos lá. Oi, Wilson. A gente volta, né? Mostrando, como eu estava falando, é difícil, né? A gente conversar e escutar o que o senhor Luciano fala, né? Conhecia todas as pessoas e está aqui dando essa força para que todos esses pertences sejam recolhidos e sejam direcionados às famílias, porque ali, além dos pertences pessoais, o pessoal voltando, né? Com muitos presentes. Foram para Juazeiro, muitos para pediram a graça, né, pagaram a promessa, agradecer por graças alcançadas e, infelizmente, essa tragédia. A gente está vendo ali o seu Luciano conversando com o pessoal do Instituto de Criminalística, a Polícia Civil está aqui no local. E o local ainda não foi liberado, né, ainda está marcado aqui com a fita zebrada para que as pessoas não possam, mas algumas pessoas que estavam no ônibus podem passar porque vão ajudar inclusive a polícia a montar esse quebra-cabeça e chegar a uma conclusão, né, do que pode ter acontecido. O senhor Luciano acabou de dizer para a gente que o ônibus não vinha além da capacidade, né, vinha com 45 pessoas, né, ou seja, segundo ele, não vinha com superlotação. A gente vê ali agora a perita com o tacógrafo do ônibus na mão, o tacógrafo que marca exatamente a velocidade em que o ônibus estaria no momento do acidente. Esse equipamento, né, é importantíssimo para que a perícia possa identificar a velocidade
que ele estava, para poder fazer um cruzamento de dados, né? Então o tacógrafo está ali na mão dos peritos, eles registrando, vai ser guardado, levado para ser periciado, porque ele que determina exatamente a velocidade em que o ônibus estava no momento do acidente. É o tacógrafo que está na mão do perito. É aquele que a gente está vendo ali de chapéu, de barba. Portanto, está aí. Alguns parentes, algumas pessoas ligadas às vítimas, aos romeiros. Como eu falei, na tenda, aquela que a gente mostrou, ainda existem 3 corpos à espera do carro do IML para que sejam recolhidos e levados para o IML de Arapiraca. A gente não vai mostrar, claro, em respeito à família, em respeito aos mortos, claro, mas a gente verifica que lá ainda se encontram dois adultos e uma criança. Wilson, eu vou devolver para você, eu vou tentar conversar com algum dos peritos para saber se eles conversam com a gente, porque a gente vai chegando, você sabe, né? Vai chegando e vai apurando, vai levantando, como eles estão no decorrer do trabalho, a gente não tem nada marcado, a gente vai descobrindo o que é que está acontecendo. Então, eu vou devolver para você, daqui a pouco eu te chamo, né? Para a gente tentar conversar com algum perito, com a polícia científica. Até já. Muito bem, Mônica, continue por aí. A qualquer momento você pode nos trazer mais informações e atualizações. Agora, aquele momento, então, de fazer a perícia minuciosa para saber detalhes, para depois ter feito todo o estudo para saber realmente o que é que aconteceu. O tacógrafo, que é a última velocidade última, né? A velocidade última desse veículo. Ali é uma curva, a curva do povoado Caboclo, conhecida como curva da morte. Então, não sei se ele talvez ou cochilou ou perdeu o traçado e acabou causando toda essa situação. Mas vamos continuar acompanhando e a qualquer momento poderemos trazer atualizações. Obrigado, Mônica, mas nós vimos ali a emoção e a tristeza e, ao mesmo tempo, a desolação de quem frequenta, de quem vai todos os anos levando os romeiros para Juazeiro do Norte, voltando para cá, voltando para os seus destinos. E, como ele disse, os brinquedos, as coisas das crianças e tudo mais. Ele estava desolado e não é para menos, como todos nós também. Imagine ele, que também estava nesse comboio. Não é fácil. Mas eu vou fazer o seguinte, 13 horas e 8 minutinhos. Deixa eu trazer então a Mônica Hermílio, tem informações sagradas. Na velocidade da notícia aqui, vamos lá trazer a Mônica Hermílio, que ela está com um perito lá no lado para trazer informações para a gente agora oficiais. Mônica, é você. Pois é, Wilson, a gente conseguiu agora falar com o Gerardo, que é perito criminal. O que vocês já... Eu sei que é tudo muito no início, muito preliminar, mas o que a perícia já conseguiu identificar aqui? Eu vi, inclusive, que vocês já estavam em posse do tacógrafo do ônibus. Já conseguem identificar, inclusive, a velocidade que esse ônibus viria? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, meus sentimentos a todos os familiares, conhecidos das vítimas, né? Infelizmente, aconteceu essa tragédia hoje, no estado de Alagoas. A gente coletou alguns vestígios, né, relativos à dinâmica do acidente, né? Então a gente fez algumas medições, onde vai exigir fazer alguns cálculos, né? Cálculos de física clássica, onde a gente tem hoje peritos especializados no Instituto, responsáveis por isso. E a gente também vai associar aos tacógrafos que a gente encontrou no local do acidente, né? Então, a perita que foi responsável pela coleta dos tacógrafos, ela está agora fazendo essa coleta de dados para saber também entender a dinâmica de como ele estava dirigindo, a velocidade que ele estava, e se vai bater com o que a gente viu em relação a alguns vestígios deixados na cena. É isso que eu ia perguntar. A curva, ele teria que frear. Vocês verificaram alguma marca de frenagem nessa curva ou não há nenhuma? Sim, a gente constatou algumas marcas, mas a gente vai ter que fazer toda a dinâmica, associar com todos os danos que teve, com alguma falha mecânica. A gente já avaliou o sistema de freios aqui, mas a gente vai provavelmente fazer alguns exames complementares com os peritos especialistas nessa área, né? Que é na área de identificação veicular e de engenharia forense. Perito, o senhor sabe informar quantas pessoas estavam no ônibus no momento do acidente? Não foi passado as informações, né? O que a gente teve agora de informação foi, infelizmente, só do número de vítimas, né? O tacógrafo, a análise do tacógrafo pode ser essencial para que se entenda essa dinâmica, para que se entenda a causa, a motivação desse acidente? Vai depender do registro do tacógrafo, né? Associado aos cálculos que a gente vai fazer nas medições que a gente conseguiu fazer hoje aqui, a gente provavelmente vai conseguir chegar na dinâmica mais próxima da realidade. A gente vê que o local ainda está isolado. Além desse trabalho, né, de buscar essas evidências, né, equipamentos, colher, o que mais a perícia está fazendo aqui nesse local? Então, a gente procurou fazer a identificação das 15 vítimas,
né, onde foi um trabalho complexo. A gente aplicou o trabalho de desastre de identificação em massa, né, onde a gente tem peritos treinados para isso. Então a gente já conseguiu concluir o reconhecimento desses 15 corpos, alguns não identificados, né, mas a gente seguiu os protocolos de DVI, onde a gente levou os objetos relacionados a eles para que facilite essa identificação da maneira mais rápida, para que o parente também possa enterrar o seu ente o mais rápido possível, né. E a gente agora vai para a confecção do laudo pericial, né, onde, a depender da complexidade, vai demorar até 30 dias para a gente entregar. Todos os corpos foram levados para o IML de Arapiraca? Sim, os 15 corpos para o IML de Arapiraca. Ainda faltam 3, né, para serem recolhidos? Ainda tem 3 lá em cima, na tenda? Se eu não me engano, eu vou confirmar com a perita responsável pelo levantamento das vítimas, mais 12 já foram removidos, né, para o IML, mais 3 estão aguardando a viatura aí, porque a gente tem poucas viaturas para o transporte. Okay. Obrigada, Gerardo. Muito obrigada pelas informações. Sei que é um trabalho difícil, também não é fácil para vocês, né? Um trabalho muito minucioso, um trabalho que requer muita atenção diante da grandiosidade da tragédia, né? Sim, é um trabalho complexo, né? Onde envolve um conjunto de peritos, né? Onde a gente vai ter que associar várias áreas da criminalística nesse caso, especial a área de acidente de trânsito. E o mais complexo para a gente é lidar com essa situação aí de vários parentes conhecidos aqui, né? Tendo que reconhecer as vítimas, passar por esse momento indesejado. Ok, obrigado mais uma vez. Bom trabalho para você. Eu conversei com o Gerardo, perito criminal do Instituto de Criminalística. Portanto, está aí o trabalho da perícia ainda sendo realizado. Como a gente falou no início, né? Alguns parentes ainda reconhecendo, vendo pertences dos seus entes queridos, como o Luciano falou, conversou com a gente agora há pouco, né? Ele vai ajudar a recolher esses equipamentos, esses materiais e levar para que os parentes depois tenham acesso. E a gente continua. Como o perito acabou de falar, o laudo final deve demorar cerca de 30 dias para sair oficialmente, para que a perícia possa apontar uma causa, né, para esse acidente, essa tragédia que infelizmente vitimou 15 pessoas, 5 homens, 7 mulheres e 3 crianças. Todos que estavam em uma viagem de romaria tinham ido para Juazeiro do Norte, no Ceará, para agradecer, para renovar pedidos, para agradecer por graças alcançadas. Estavam voltando em direção ao Coité do Noia quando, infelizmente, o ônibus o motorista perdeu o controle do ônibus numa curva muito conhecida, né, curva do S, algumas pessoas chamam inclusive de curva da morte, porque é uma curva fechada, uma curva complicada. O ônibus terminou caindo e rolando, né, capotando na ribanceira, causando essa tragédia. Mais de 45 pessoas no ônibus, 15, infelizmente, vieram a óbito. A gente continua por aqui, apurando e acompanhando o trabalho da perícia, que ainda se encontra no local, Wilson. Qualquer novidade, a gente aciona e volta a falar ao vivo com você. Até já. Perfeito, Mônica. A gente vai vendo o seu Luciano ali, que você entrevistou, sempre analisando, né, passando a mão na cabeça. Imagino que não se passa na cabeça dele, que praticamente conhecia essas pessoas todas, né? Não é fácil mesmo. Obrigado, Mônica. Você volta daqui a pouquinho, a qualquer momento, trazendo mais informações e atualizações sobre essa situação.